conheci meu marido há 11 anos atrás. E aí foi onde eu conheci a cidade de Guarulhos. Moro no Jardim Santa Terezinha. E foi aqui que eu construí a minha família. Aí gostei bastante de ver os postais, de conhecer um pouquinho as imagens antigas de Guarulhos. O que me marcou foi a ponte, quando eu vi a ponte de Guarulhos, foi o que me destacou. E daí eu peguei esqueci o nome da avenida agora, mas aqui tem o Bosque Maia. Isso. Aí eu fiquei bem fascinada ali naquela entrada de Guarulhos. É lindo. Eu tive a oportunidade de morar ali próximo também do centro. Eu sou do interior de São Paulo, né? Então eu estava acostumada com calma, né? Uma cidade calma, tranquila. Porque no interior as pessoas são mais amigas, né? Aí você faz um elo grande com a vizinhança. Aqui em Guarulhos as pessoas são mais fechadas, né? Então, demorei bastante para fazer uma amizade. Ainda tenho essa dificuldade, né, de fazer amizade aqui em Guarulhos. As pessoas são mais desconfiadas, né? No interior, não, as pessoas já são mais... confia com facilidade, tem um ombro amigo. Meu marido fala bastante sobre essa igreja. E aí ela marca, assim, a história forte sobre a cor mesmo, né? E aí eles, como sempre falo, foi um dos motivos de eu ter escolhido a imagem. Eu aqui em Guarulhos. Uhum. Você gosta de morar aqui? Gosto. O que você mais gosta em Guarulhos? Você acha legal? Passear? Passear. Passear? Uhum. Pra onde você passeia? Pro Bosque Maia. Para vários lugares. Eu pulo, eu escorrego no escorrega. E eu balanço. Eu corro. Qual brincadeira que você mais gosta de fazer no Bosque Maia? É pular em trem de trem. Como que é essa brincadeira? Tem um trem lá que tem um espacinho. Aí eu pulo de vagão em vagão. Meu pai, ele mora aqui há muitos anos e eu quero dar de Dia dos Pais. Você morou aqui desde criança? Sim. Você lembra o bairro que você morava? É, Macedo. Gostava de brincar no parquinho lá debaixo do meu prédio. Você morava em apartamento? Morava. E você tinha muitos amiguinhos? No prédio? Onde Não, você fez a mais amizade? Na escola ou no prédio? na escola. E você estudava onde? Eu estudo no Colégio Torre Tcheco. Sempre estudou lá. Só que teve uma vez que eu fui pro Maias. Um ano só. E por que você escolheu aquela imagem? Que eu achei a imagem bonita. Alguma coisa chamou Da atenção? praça e com flores. Eu achei bonito. Você conhece ali pela região? Não, mas eu gostei. E você vai dar de presente? Pra minha tia Rê. Tia Rê? Aham. Condomínio Alagoas. Sempre gostei muito de morar no Secap. Já morei em outras cidades, morei em outros bairros e hoje eu moro de novo no Secap e eu gosto muito. A escola era próxima, minha avó morava aqui nessa rua, na Guilherme Lino, então era tudo muito próximo. Brincava embaixo, lá embaixo, sempre. Então, assim, as facilidades do bairro, assim, era como se eu morasse numa casa, mas num apartamento. Quais essas brincadeiras? De bar-manteiga, de polícia e ladrão, de esconde-esconde, né? Tinha brincadeira como se fosse de rua mesmo, né? Morasse numa casa na rua, mas num apartamento, mas que proporcionava esse lazer no parquinho lá embaixo, na quadra. Eu ainda não deixo eles ficarem lá embaixo, mas também eu não ficava nessa idade, que eles têm 7, 9 anos, então como eu não conheço mais tantos vizinhos que tenham a mesma idade, né? Eu não tenho a confiança de deixar como minha mãe deixava, porque conhecia todo mundo. Minha mãe foi a primeira moradora, a única moradora do apartamento que ela tem até hoje. Então, acho que essa é a principal diferença, assim, não conhecer a vizinhança a ponto de permitir mais coisas.
Eu não sei se é a minha rotina que não permite que eu conviva ou conheça mais vizinhos, ou se realmente mudou, né, essa questão, porque os vizinhos mais antigos ainda permanecem, ainda tem vizinhos que eu conheço bastante, mas a rotatividade aumentou também, né, seja por conta do trabalho no aeroporto, o acesso, né, ao aeroporto, o Afatec, eu vejo que tem novos vizinhos, assim, tem diferente do que era na minha infância. Lá eu tinha menos convívio ainda, quando eu morava em apartamento com elevador ou tudo mais, o convívio era menor. Aqui a gente ainda tem uma troca, até faço novos vizinhos, assim, ainda de pedir coisas, de bater na porta numa necessidade. Aqui tem acho que a questão dos andares, né, de ser aberto, você enxergar a escada do lado, você enxergar o bloco do lado, permite que você olhe para o seu vizinho mais do que num corredor que você só vê portas fechadas. Essa daqui, porque eu gosto muito de ver os aviões subindo e descendo, eu vejo, e o SECAP faz parte de mim, né? Faz parte da minha história. Na época que eu trabalhei no aeroporto, eu morei um pouco no SECAP, um pouco no Seródio. Achava ruim o acesso, assim como aqui para o SESC. O SESC é próximo do SECAP e não tem acesso de ônibus circular, por exemplo. Isso eu acho muito ruim, porque o SECAP possibilita muitas coisas, seja de mercado, escola, lazer, e algumas partes ainda podem ser melhoradas, como essa do trânsito mesmo. Na verdade, é o bairro onde eu vivo, que é o Parque SECAP, que eu moro lá há 36 anos e acompanhei muito do progresso do bairro, das mudanças. A gente nem imaginava ter tudo isso agora. Então, as imagens que eu escolhi é do Parque SECAP, onde eu moro, e eu estou num momento que eu saí um pouquinho do bairro por 6 meses e voltei, então meu olhar para o bairro está diferente. Eu estou percebendo mais beleza e esse progresso que aconteceu, e essas imagens são muito importantes, porque a primeira é da Praça dos Mamonas, é o símbolo dos Mamonas no meio da praça, e que foram artistas muito emblemáticos aqui pra gente. E aqui, essa segunda vista aqui é um avião para pouso pegando os prédios aqui, que é onde eu trabalhei também, no aeroporto de Guarulhos, próximo do bairro, então é tudo muito conectado para mim, representa bastante. Eu coloquei assim, um olhar para o parque, para a gente ter esse novo olhar para esse bairro importante aqui de Guarulhos. Eu tenho muitos episódios inusitados lá, né? Mas foi uma escola muito importante para mim, assim. É um universo paralelo muito próximo da gente, que a gente às vezes não acessa, e estar lá diariamente é muito aprendizado. A troca com pessoas do mundo inteiro ali do lado, né? Mas na verdade agora eu quero mais usar o aeroporto para viajar do que trabalhar. A escola o aprendizado já deu. Então, na minha casa eu conseguia enxergar o morro, a serra, que eu falava que era a minha serra, até hoje eu falo a minha serra, que é o Morro Grande, e um pouquinho mais abaixo o Morro de Nhanguaçu. Desculpa, eu sei falar, eu falo Nhanguaçu. E foi por isso que eu escolhi, que tem uma memória afetiva sobre esse morro. É um morro que eu avistava, que eu via as chuvas chegando, eu via o pôr do sol, que eu desenhava nos meus desenhos, era este morro. Então ele tem tudo a ver comigo. Então, nós íamos lá quando pequenos, eu cheguei lá várias vezes para poder ver a vista, tudo, né? E a última vez que eu fui foi com o pessoal da APA, num passeio que a gente teve, eu tenho várias fotos também. Tá? E é um lugar muito bonito, que todo mundo deve ir pelo menos uma vez aqui em Guarulhos. Quando a gente ia para lá, era um mato total, né? E depois, essa última vez que eu fui, ela tem bastante chácaras, tem bastante residência em volta. Já não é mais tão isolado como era antigamente, no tempo que eu ia. Na verdade, nós moramos em Arujá, que fica aqui do lado.
Mas, assim, a nossa porta de chegada é aqui em Guarulhos, né? Sempre que a gente vem para São Paulo e até para vir morar em Arujá, a gente sempre passa por aqui, né? É uma abertura para o mundo Guarulhos em decorrência do aeroporto, né? Então, essa imagem, a Igreja do Rosário, né? Nossa Senhora do Rosário, Igreja dos Pretos, ela é uma imagem que tem em todo o país, né? Que remete um pouco da nossa história, do período das pessoas escravizadas, né? E a gente vê, e é um registro importante porque a gente vê que é uma estrutura física um pouco menosprezada, né? Assim, normalmente as igrejas de Nossa Senhora do Rosário, elas não têm essa suntuosidade que normalmente as outras igrejas da religião católica têm, mas tem um simbolismo muito grande, né? Por isso que eu escolhi essa imagem. O texto atrás é um trecho do hino de Guarulhos, que eu não conhecia ainda, né? Mas que faz referência ao nome Guarulhos e traz a sua origem, que é a língua tupi, né, os nossos povos originários, que também, de certa forma, acabam um pouco esquecidos, né, na nossa memória histórica. Por isso, essa escolha. As minhas memórias são o Bosque Maia, né, sempre final de semana, nos feriados, minha mãe sempre me levava lá, e aí eu quis compartilhar porque hoje eu também levo minha filha e representa a minha infância e a dela. Tem essa comparação, ela gosta muito. Então é um parque que marcou, assim. Tenho bastante memórias boas dele. Por isso que você escolheu a imagem? Sim, me remeteu à minha infância e hoje eu consigo trazer a minha filha também, porque ela passa bastante parte da infância dela nesse parque e gosta. Da sua infância para sua filha e você nota, assim, do parque. Melhorou no aspecto de limpeza, mais arborizado. Acho que eu não tinha muitas memórias como hoje eu tenho do parque, não. Ela consegue. E assim, por eu morar hoje mais próximo ao centro, ela tem mais acesso ao parque do que eu tinha. Que eu particularmente era uma vez ao ano, muito raro. Hoje ela já frequenta com mais assiduidade do que eu na época. Não tinha muita área de lazer, não tinha, hoje em dia não é muito diferente ainda, não tem muitas memórias assim de lazer. Então, hoje o que a gente tinha que fazer era vir ao centro, né? Hoje eu tenho uma memória só de saudosismo mesmo, de lembranças, recordações. Jardim São Domingos. Casa simples, mas tinha bastante comércio também, os vizinhos, tinha bastante plantações nas casas, mas não tinha muito acesso ao lazer. Os mais periféricos, assim, a gente tinha um contato mais próximo com os vizinhos, coisa que hoje é muito superficial. Eu também moro em apartamento, morava em casa, então é totalmente diferente a estrutura. Então eu conheço muito pouco os meus vizinhos, coisa que na minha infância a gente sabia com nome, sobrenome, conhecia a família. Hoje a gente não tem mais esse contato com os colegas próximos, vizinhos. Tem pessoas que a gente ainda faz questão de ir lá visitar, lembra a mãe, o filho, e perguntam, sempre quando eu vou ao bairro, que meus pais ainda têm casa própria lá, eles perguntam, seus pais, então a gente tem essa questão afetiva ainda, muito próxima. Quando eu cheguei o ano 84, se eu não me engano, eu morava num jardim, comecei no Jardim São João Batista, depois de uns 15 anos eu mudei para o Vila Rica. Há 35 anos atrás, 40 anos atrás, era um bairro muito humilde, na verdade, né? Não tinha tanto recurso quanto tem hoje, né? Você vê essa estrutura do Sesc hoje, né? Por mais que eu morasse mais distante, não tinha tanto recurso como a gente tem hoje. Acho que a dificuldade era a mesma para todos na minha idade. Não tinha asfalto, né? Não tinha tanto recurso, quadra, a escola era distante, eram poucas escolas, né? Tudo bem que a quantidade de aluno era menor, mas tinha pouca escola. E não tinha muito recurso no bairro para criança na minha época, talvez se divertir, né? Bola na rua, taco, esconde-esconde, pula-pula, coisa mesmo de criança. Talvez não tenha mais hoje. Bosque Maia porque na verdade foi o primeiro parque que eu visitei, que na época só tinha esse bosque. Hoje talvez tenha outros, né? Na época só tinha esse bosque e eu tinha um sonho de ir ao bosque, que foi um tio meu que levou, nem foi minha mãe, porque os meus amigos falavam, tem um Bosque Maia, Bosque Maia, Bosque Maia, e um dia eu pedi para meu tio levar, ele levou nesse bosque. Então, essa memória de infância, de bosque, foi o primeiro bosque que eu fui, por coincidência eu moro próximo no bosque e minha filha sempre pede para ir lá, e essa é a memória que eu tenho do Bosque Maia. Principalmente do escorregador, aquele maior, parece que é o mesmo, eu acho que é o mesmo na verdade, aquele escorregador parece que é o mesmo, o maior que tem.
E essa que vem na memória, esse escorregador, aqueles quiosques pequenininhos, né? Que é bem peculiar aquele lugar ali.